Boa noite a todos. Hoje, 27 de agosto de 2020. Boa noite, colegas, associados da MB. Recebemos hoje dois grandes caras aqui que, desculpa te chamar de cara, Renata, também, mas duas grandes personalidades do mercado cripto de blockchains que nós trazemos aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre blockchains, sobre criptomoedas, sobre ciclo de mercados, aí, um tema que o Fernando tem tratado bem no canal do YouTube dele. O Fernando é economista e a Renata até mostrou agora para quem já estava aqui no nosso bate-papo anterior, um livro que o Fernando escreveu, Bitcoin, a moeda na era digital. Tem um canal, ela está na mão da Renata lá. Tem um canal no YouTube em que vocês podem achar muito conteúdo. Todo dia tá bombando ali, tá pingando na minha tela as notificações de conteúdo novo do Fernando. E a Renata é uma colega nossa, colega juíza aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e também muito estudiosa, acabou se dedicando bastante a essa questão, se tornou aí referência também, não só nacional, mas internacional, é palestrante internacional sobre o tema. E eu passo a palavra para vocês para que vocês se apresentem, dando prioridade aí às mulheres, Fernando. Pedir licença para que a Renata comece. Renata, fique à vontade. Não, até porque se o Fernando começar, o currículo dele é tão extenso, assim, que não vai dar tempo nem de falar nada. Bom, eu sou juíza, eu sou pesquisadora do Blockchain Research Institute aqui no Brasil, que é o instituto fundado pelo Don Tapscott. Só que a minha pesquisa é na área de soluções distribuídas de disputa, plataformas como o Clero. Estou falando isso para o Fernando meio que se localizar por onde é que eu caminho. Eu sou professora do INSPER, já dei aula na GV, na Receita Federal, já fiz palestra em Barcelona, em Paris, 3 palestras para Berkeley. Enfim, tenho tratado bastante sobre cripto e, enfim, sou apaixonada por esse assunto. Quem me conhece sabe que é algo que realmente me move. E o canal do Fernando e o Telegram do Fernando, que é espetacular também, já fazendo a propaganda, são conteúdos que eu vejo todo santo dia. Na verdade, o Telegram do Fernando, ele posta sempre muito cedo. É sempre uma das primeiras coisas que eu leio. Embora ultimamente eu não tenha postado tanto conteúdo sobre cripto, eu estou sempre atenta, porque o conteúdo dele é sempre muito consistente, muito sólido, conhecimento muito vasto. E o livro do Fernando foi uma das primeiras obras que eu li sobre o assunto. Quando eu realmente resolvi estudar blockchain e descobri o que isso representava e as mudanças que traria, o livro do Fernando foi o segundo livro que eu li, na verdade. Então, se hoje eu estou aqui, Fernando, muito se deve a você. Então, saiba disso. Pô, primeiro, muito obrigado, então. Posso me apresentar aqui agora? Vai fundo. Vamos lá. Tô pronta pelo vídeo, já peguei minha água. Você pode falar até o fim da noite agora. Vamos lá. Não, primeiro, obrigado pelas palavras. Obrigado, pessoal, pela deferência, pelo convite, estar aqui falando para vocês. Então, apresentar rapidinho. Deixa eu ir de trás para frente, então. Na verdade, eu não sou economista de formação. A minha graduação é administração de empresas. Depois eu fiz um mestrado em economia. E eu sempre trabalhei com finanças corporativas em multinacional, em empresa familiar, com fusões e aquisições numa boutique de M&A de São Paulo. Isso foi 2010 a 2013. E em 2013 foi quando eu comecei nesse mundo de Bitcoin, blockchain, de forma totalmente acidental. Eu, na época, eu escrevia um blog, era um hobby com 2 amigos de mercado financeiro. Escrevia um blog sobre investimentos e economia com a nossa ótica um pouco contrária do senso comum, né? Em fevereiro de 2013, ou foi março, eu agora me esqueço da data, o Bitcoin sofreu uma das suas bolhas, quando ele caiu, ele foi de $60 para 266 e caiu para 60 no mesmo dia. Então teve o que a gente chama, foi um boom no mesmo dia e um flash crash, porque ele caiu de volta para o mesmo valor que estava antes. E aquilo chamou atenção. Sempre que ocorria esse tipo de evento, vinha matéria sensacionalista, em mídia
nem muito especializada, porque nem tinha naquela época, mas aparecia num site de notícia, alguma coisa assim. E aí me sugeriram, pô, quem sabe, meus 2 companheiros de blog, quem sabe dar uma lida nesse Bitcoin, vai que tem alguma coisa interessante. Eu tinha preconceito, achava uma besteira de internet, dinheirinho de Farmville, essas coisas, não ia dar certo, mas enfim, topei o desafio e fui estudar o Bitcoin. Só uma dúvida, você foi estudar Bitcoin quando estava $60, é isso? Exato. Beleza. Mas como todo mundo que entrou nesse mercado, sou um eterno arrependido e queria ter comprado muito mais. Mas então eu comecei a estudar, e aí fiquei um fim de semana lendo alguns artigos, e quando para mim caiu a ficha, eu digo que foi uma pílula vermelha, e eu entendi como a tecnologia funcionava, mais do que tudo, assim, a genialidade, a segurança e o brilhantismo naquela invenção tecnológica, eu fiquei fascinado, e as implicações que para mim ela teria, está tendo e ainda vai ter, me tornou um apaixonado pela tecnologia, me senti instantaneamente um defensor da causa, do ideal, da ideia. E aí segui estudando, escrevi alguns artigos. Um ano depois escrevi o livro que a Renata acabou de mostrar, que foi 2014. Eu sempre lembro que o livro ele é gratuito. Se entrar lá no site do mises.org.br, pode baixar o PDF, pode imprimir, vender ou fazer o que quiser. A ideia com o livro sempre foi de difundir a informação. E desde então eu segui escrevendo, depois escrevi no blog do Infomoney, que ainda está lá o blog, eu não escrevo mais, mas foram quase 4 anos de artigos. E aí, em 2017 eu comecei o canal no YouTube, porque eu tinha pouco tempo, para mim, blockchain, Bitcoin, até 2017, sempre foi uma atividade paralela de noites e finais de semana. E aí comecei o canal no YouTube em 2017 e teve um grande sucesso, ele foi crescendo, e aí no fim do ano eu fui convidado pelo Grupo XP para ingressar numa startup de criptomoedas que depois foi chamada de XDEX e que acabou sendo encerrada faz poucos meses até, infelizmente. Eu me desliguei da empresa no passado, e desde o ano passado eu estou numa assessoria financeira, um escritório de assessoria financeira chamado Liberta Investimentos, onde eu atuo principalmente na parte de educação, publicação de conteúdo, análises, que eu não posso falar que é análise, senão a CVM vai me incomodar. Mas enfim, eu falo bastante e procuro mostrar para as pessoas como a economia funciona, como o mundo funciona, como os investimentos funcionam, como cada um deveria encarar esse mundo para poder cuidar melhor do seu dinheiro, do seu patrimônio. E é claro que nesse conjunto todo de coisas, o Bitcoin segue sendo um interesse grande meu. Eu sigo estudando, porém com menos afinco que antes, mas sigo sendo um grande entusiasta. E aí eu falo mais Bitcoin, mas é todo o que ele acabou despertando como novo campo de conhecimento científico, e aí é blockchain e todas as demais redes que foram desenvolvidas, inspiradas a partir do Bitcoin. Legal. Uma das coisas que eu ia perguntar para vocês era exatamente como vocês se interessaram e como vocês começaram, né, nessa... E o Fernando já antecipou a parte dele. Renata, o que te levou a se interessar pelo assunto e como você chegou até lá? Eu sempre fui nerd. Aí, quando a carreira permitiu, eu resolvi descobrir o que era o tal do Bitcoin. E quando eu me deparei com a realidade de a gente finalmente ter uma concorrência ao dinheiro e uma eliminação... Até, Fernando, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errada. Uma concorrência ao dinheiro como a gente conhece hoje. E com relação à blockchain, a possibilidade de desintermediação de vários serviços, como os serviços notariais e tantos outros, e tantas outras experiências bem-sucedidas que a gente já via no mundo na época, eu disse assim, meu Deus do céu, o mundo vai mudar com isso. E foi aí que eu disse, gente, bom, agora eu sou uma testemunha de Satoshi, as pessoas param no meu lado e perguntam assim, você tem um minuto para ouvir a Somos palavra... dois devotos. Enfim, eu sou capaz de passar horas falando sobre isso, só que a gente tem um tempo limitado nessa live. Depois, quem quiser saber, por favor, pode perguntar que eu falo.
Tem problema. Vamos pro... Deixa eu até aproveitar então e explicar também rapidinho sobre o meu livro, porque acho que quem já leu o livro como a Renata sabe que o meu objetivo ao escrever o livro foi quando eu percebi que havia uma grande lacuna, um vácuo no meio literário, especialmente na academia, sobre a tecnologia. E mais ainda, como eu fiz mestrado em economia e é o que eu me interesso, sou apaixonado por economia, eu notava sempre uma quase assim implicância, uma ojeriza visceral dos economistas do tipo, cara, isso aqui esquece, é uma besteira, não quero nem olhar, é pirâmide, é crime online, não quero nem falar disso, esqueçam isso. Eu não vou nem falar o que devem ter pensado da juíza que gosta de Bitcoin. Imagina! Eu imagino. Deve ter saído da Deep Web, né? Então, meu objetivo com o livro foi, vamos entender o que está aqui posto, primeiro explicar o que é tecnologia, como ela funciona, por que ela funciona, e de um ponto de vista da ciência econômica, o que a gente pode dizer sobre ela? Acho que essa foi a minha intenção ao escrever o livro. Então, uma análise econômica sobre o Bitcoin. Joia. Eu lembro o pessoal que está nos assistindo aqui que eu e a Renata fizemos uma live exatamente falando sobre, e aí explicando muito mais a origem do Bitcoin, nem lembro quanto tempo, né, Renata? Acho que umas 2 horas de live. Estão lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem, depois eu jogo lá nos nossos grupos. Para quem quiser se interessar um pouco mais, hoje o nosso tempo é limitado e a gente vai aproveitar a presença do Fernando aqui também, que o tempo dele é bastante escasso. Para já passar para o ponto seguinte, mas quem quiser lembrar um pouco o conteúdo ou ter um pouco a ideia de como surgiu o Bitcoin, qual a ideia, o que tem por trás dele, né? A Renata falou do Satoshi Nakamoto, enfim, toda essa história a gente descreveu lá naquela live. Se vocês quiserem, se interessarem, podem voltar e assistir. As perguntas, hoje como nós estamos aqui numa sala de reunião, pelo bate-papo mesmo, tá? Eu pego as perguntas lá e daqui a pouco a gente passa. Mas antes eu queria começar, uma das coisas, Fernando, eu combinei com a Renata, assim, que a gente realmente faria um bate-papo e perguntas não necessariamente direcionadas para um ou para outro, vocês conversem. Mas uma das coisas que ainda, além do desconhecimento sobre o que é o Bitcoin, o que é o blockchain, muita gente deixa, né, tem preocupação com o Bitcoin. Digo isso porque a gente tem grupo de juízes investidores, né? E é a minha diretoria de planejamento financeiro da MB. Então, a gente, às vezes, pensa em Bitcoin também como investimentos. Mas muita gente tem medo, primeiro, pelo desconhecimento, e que realmente é algo completamente diferente do que a nossa geração conheceu quando era pequeno, como dinheiro, né? E segundo, pelo medo. Exatamente porque a gente ouve muito essa questão de pirâmide, Bitcoin na Deep Web, né? As criptomoedas usadas para a prática de crimes, etc. E muita gente morre de medo disso, principalmente em relação à segurança, de repente entrar numa fria ao comprar criptomoedas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho exatamente sobre a segurança que existe, quem cai nessas roubadas, por que cai nessas roubadas, né? E o que tem exatamente por trás das criptomoedas, que é o blockchain e a segurança do blockchain. Quer que eu comece ou você começa? Não, vai lá, Fernando. Eu tô aqui com a minha água, tô pronta para te ouvir a noite inteira. Então, se deixar falar, eu vou falar o tempo inteiro, hein? Mas eu também falo. Fica tranquilo que eu também falo. Vamos lá. Primeiro sobre pirâmide, né? Sobre golpes com criptomoedas. Por que as pessoas caem? Acho que dizer é a ganância. Todo mundo é ganancioso, não adianta. Todo mundo quer vender mais caro e comprar mais barato. Isso é da natureza humana. O problema da pirâmide é que aqueles que caem porque são realmente vítimas, aí é uma questão de desconhecimento, junto à ganância, expectativa, desespero, e é um pouco disso tudo. Então tem uma análise psicológica mais minha. Mas também tem aqueles que são, para mim, cúmplices. Sabe que o negócio não para de pé, sabe que é uma pirâmide e entra igual porque quer lucrar e acha que vai sair antes atraindo mais gente. Isso para mim é cúmplice, não é vítima. Agora, a pirâmide pode ser feita com qualquer coisa, pode ser feito com imóvel, com ações, com
automóvel, qualquer mercadoria você pode fazer um pirâmide. Tinha até empresas grandes listadas em bolsa americana que foi acusada de pirâmide e teve que mudar a sua estratégia de negócio, que é a empresa chamada Herbalife. Não sei se alguém aqui trabalha na Herbalife ou tem parente, etc., mas esse é um caso que até tem um documentário no Netflix muito bacana chamado Betting on Zero, apostando no zero. Eu lembro da Amway, quando eu era pequeno, que era um esquema parecido com esse também. A Amway também é mencionada bastante nesse documentário. Então, apenas para frisar que pirâmide pode ser feito qualquer coisa. Então, vamos agora, ultrapassamos pirâmide. A questão da segurança da tecnologia é uma das partes mais fantásticas quando você entende como o sistema funciona. E é que você percebe, cara, isso aqui é uma das maiores invenções da humanidade. A forma como o Satoshi Nakamoto desenhou o sistema é realmente uma ideia genial. Até hoje... Fernando, claro. só interrompendo. Vamos lá. É que as pessoas pensam assim, Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é. Bom, primeiro, acho que todo mundo imagina que são várias pessoas que estavam juntas naquela lista de criptografia. E ele testou o protocolo antes de escrever o white paper. Ele botou o negócio de pé, fez o negócio funcionar e vê se aquela metodologia com aquelas tecnologias que já existiam na época, porque, por exemplo, o termo blockchain não é nem referido no white paper do Bitcoin. Na verdade, o blockchain vem de uma tecnologia de 93, 94, criptografia era algo que já existia, e eles testam aquilo e colocam de pé antes de escrever o white paper. Né? Então, assim, a preocupação com a segurança dentro da rede distribuída, e aí, gente, pensar em rede distribuída é uma rede sem que haja um ponto de centralização, um ponto único de falha. Perfeito. Tá? Para eles, era fundamental. Era fundamental que aquilo funcionasse. Porque até então não tinha nada que tivesse funcionado como dinheiro na internet. O David Chaum tinha tentado, várias pessoas tentaram, mas só quando o Bitcoin começou a funcionar é que houve realmente uma transferência de valor individualizada de pessoa a pessoa sem intermediário. Perfeito. Vai, Fernando, vai. Senão... E só para frisar o ponto da segurança, né? Desde que o sistema passou a funcionar no dia 3 de janeiro de 2009 até hoje, não tem nenhum caso de roubo de Bitcoin dentro do blockchain, que é o grande livro contábil onde todas as transações estão registradas. Onde há algum extravio ou perda ou roubo é no manuseio da carteira. Aí é o usuário que não sabe usar uma carteira com segurança, que não sabe como anotar a senha de backup, ou deixou numa exchange que é um terceiro de confiança e aí sofreu phishing e hackearam o usuário lá na rede da exchange e de lá roubaram os bitcoins ou qualquer outra cripto do sujeito. Mas o blockchain em si é impressionante o seu nível de segurança que ele tem. E só para acabar o ponto da segurança e de confiabilidade, a rede do Bitcoin ela funciona desde aquela data com um nível de chamado uptime, quanto tempo que a rede permanece no ar operando, de 99,98%. Todos os dias da semana, todos os dias do mês, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Tenho certeza que vai ser mais seguro e vai ter mais confiabilidade que o Pix que o Banco Central vai lançar, que é uma ideia genial, por sinal. Por exemplo, né? Primeira coisa, a gente também tem que lembrar o seguinte, qual é o problema da exchange? A tecnologia ela foi criada para funcionar sem exchange. Entendeu? Então, assim, a exchange que você precisa usar para uma conversão de moeda fiduciária em bitcoins ou em outro tipo de cripto, você tem que pensar o seguinte, Bitcoin foi criado para não ter intermediário. Se você deixa os seus bitcoins em uma exchange, você está deixando na mão de um intermediário, que foi tudo o que eles tentaram evitar. Por quê? Porque o intermediário é a maior causa de falha. Então, se você realmente entrega seus bitcoins para a mão de terceiros, você está realmente possibilitando a chance de falha, a chance do erro que eles pretendiam causar. Que eles pretendiam evitar, aliás. Desculpa. E aí entra a questão da segurança, que assim, não é a rede do Bitcoin, não é a blockchain, né, que é inseguro, e sim exatamente você não está na posse das suas criptomoedas e você, né, terceirizar isso, deixar que outro armazene. E aí a questão também que eu falava da segurança, né, e das pirâmides, é que tem muita empresa que surge no mercado, muitas delas são realmente pirâmides,
que dizem, que pedem o seu dinheiro dizendo que vão investir em bitcoins, né? E de repente, aí eles prometem contabilmente, eletronicamente, eles mostram saldos que vão crescendo e te estimulam a investir mais, você transfere mais dinheiro para eles, até que chega uma hora em que alguém começa a pedir dinheiro, eles não devolvem, aí todo o sistema desmorona, mas a essa altura eles já pegaram o seu dinheiro, muito provavelmente já compraram, se não bitcoins, outras criptomoedas, algumas com uma rastreabilidade muito mais restrita, e já sumiram com dinheiro. Enfim, então, a questão da segurança, o blockchain do Bitcoin e de outras criptomoedas são, em regra, muito seguros. Do Bitcoin, a gente pode afirmar isso, né? Mas nós precisamos saber como fazer a compra e como armazenar nas nossas mãos, com os nossos cuidados, e não terceirizar isso, porque aí o risco aumenta grandemente. Diga, Fernando. Perfeito. Não, só para complementar que você também tocou no ponto da Deep Web, ou que o dinheiro usado no crime online, etc. Isso para mim não é uma crítica ou uma falha do sistema. Assim, hoje o dinheiro mais usado no crime é o dólar. Então vamos acabar com o dólar, ou acabar com papel moeda, que é uma das ideias dos banqueiros centrais, de autoridades, que eu acho que é uma afronta à liberdade individual. Mas esse não é o problema. Assim, se a gente vai condenar o dinheiro que é usado numa transação, a gente pode condenar a tecnologia que foi pela rede da Oi ou pela rede da TIM, usando um iPhone da Apple e a droga foi entregue numa caminhonete Toyota. Extingue tudo, né? Exatamente. O problema o crime, você sabe melhor do que eu, está no ato, não na tecnologia empregada. Uhum. E aí, você falou aí da extinção do dinheiro, né? A ideia de alguns banqueiros centrais. E a Renata tá doida para fazer uma pergunta para você sobre o CBDC e o DeFi. Eu tinha até botado assim, nossa, se sobrar um tempo assim, eu queria te ouvir falar sobre Decentralized Finance, CBDCs, que a gente já tem 18, acho que a última vez que eu chequei, foram 18 países já estavam em provas de conceito, implementando as CBDCs. O Banco Central anunciou agora um grupo de estudo, né? Exatamente. Eu queria saber o que você acha que o DeFi e as CBDCs podem interferir tanto no preço do Bitcoin quanto no do Ethereum e, enfim, até na própria evolução do dinheiro como a gente conhece hoje. Vamos lá. Primeiro o DeFi, que para mim é algo separado da CBDC, né? Para quem não sabe, a sigla é Central Bank Digital Currency, então moeda digital de Banco Central. Mas vamos para o DeFi, Decentralized Finance, então finanças descentralizadas. Ele é bom. Você é fã? Eu adoro, eu acho incrível, Pois então, eu também acho incrível, primeiro do ponto de vista assim, de experimentação, de inovação, acho que isso é fantástico e é um novo campo que está sendo desbravado pelos desenvolvedores, programadores, etc. Porém, quando a gente olha sob uma ótica de investimento, eu não recomendo às pessoas ainda colocar algum valor relevante em nada de DeFi. Eu digo por dois motivos. Primeiro, dependendo o próprio contrato inteligente lá de alguma DeFi pode ter algum problema, é claro. Pode dar alguma descolada de preço, enfim, pode ter as suas falhas a própria moeda do DeFi. Segundo, o próprio sistema como um todo, né, isso também tem a ver com o protocolo ou com o contrato inteligente do DeFi, ele também pode estar falho, ter alguma grave vulnerabilidade do tipo, como teve lá o DAO. Hoje até o pessoal nem se lembra do DAO, né? O DAO foi... explicar para o pessoal. Claro, você vai explicar. Tá? Eu vou explicar. O DAO foi a Decentralized Autonomous ou Distributed Autonomous Organization, que foi uma organização distributed, né? Que foi criada em 2016 ou 2017 agora, eu não lembro qual foi a data. 2016 foi o hack. Eu não sei não sei quanto tempo o hack levou para acontecer. Então foi 15 que foi criado e 16 foi o hack. E era um contrato inteligente para ser uma empresa autônoma, distribuída, e ela levantou fundos, foi uma captação de investimento, tudo distribuído, o pessoal aportava Ether e recebia o DAO, os fundos, uma cota
dessa sociedade. E acabou tendo uma falha no contrato desta sociedade. O hacker, ou o cara que leu o contrato com todas as cláusulas, descobriu essa brecha, executou a brecha e conseguiu drenar essa sociedade com vários Ethers, milhões de Ethers à época. Acho que foi 70 milhões, assim, um negócio incrível. E isso foi um divisor de águas no futuro do Ethereum, porque a partir desse momento, uma parte dos desenvolvedores pensou, olha, a gente precisa neutralizar esse ataque, vamos fazer um fork aqui do Ethereum e vamos fazer a versão do Ethereum que neutralize esse ataque para que ninguém que foi roubado perca os seus Ethers. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, porque assim, eu acho que a grande maioria pouco entende de criptomoedas aqui, né? E o Ethereum é uma outra criptomoeda, porque a gente começou a falar de Ethereum, de Ether, é uma outra criptomoeda, uma outra rede, né? Tem um blockchain próprio ali, diferente, Sim. diferenciado. Mas então nós estamos falando agora de uma outra cripto. Pois não, Fernando? Exato. E aí, bom, afim, até, acho que até é paralelo, mas esse foi o momento que o Ethereum ficou com uma facção que chamou de Ethereum Classic, que era essa onde o roubo aconteceu, eles seguiram a vida assim, e a outra que permaneceu como Ethereum, e a maior parte dos desenvolvedores e do mercado seguiu essa que é a mais relevante hoje. Mas por que eu menciono isso? Porque no caso do DeFi também são novos contratos escritos, e a analogia que eu faço é a seguinte: hoje quem investe numa renda fixa vai lá e compra o CDB do Bradesco. Esse CDB ele está escriturado digitalmente na CETIP, se eu não me engano, e que diz que a Renata é a titular deste CDB. No caso do DeFi, é a mesma coisa, apenas com esse token, quem tem é o possuidor dessas chaves. Beleza. Agora, imagina se a CETIP, voltando para hoje como funciona, a CETIP acorda um dia, olha, tivemos um problema no nosso sistema, a gente não sabe mais quem é dono de nada e me desculpa, mas foi para o espaço, a gente vai tentar recuperar, mas talvez a gente não consiga. Apagou tudo. É algo desse tipo que pode ocorrer num projeto de DeFi ainda. Por isso que eu digo, eu acho bacana que é inovação, experimentação, mas não está pronto para o prime time, que a gente chama, né? O horário nobre ainda não. Mas acho que tem muita experimentação, que é uma das coisas bacanas que ocorre nesta indústria como um todo, né? O ritmo de inovação. Agora, não sei se a Renata quer complementar alguma coisa antes de eu falar das moedas digitais de Banco Central. Não, eu realmente queria ouvir sobre o DeFi, mas eu quero ouvir depois o que você acha que, em termos de evolução do Bitcoin, né? Porque, assim, como é que a gente... qual seria um cenário ideal para o Bitcoin, tipo, em 10 anos? Né? Aqui a gente fala de investidores, tudo bem, nós não estamos entrando numa questão de se Bitcoin é um investimento propriamente dito ou não é, mas a gente consegue identificar a natureza dele de ativo, né? No sentido que ele não gera uma receita, enfim, né? Ele vai ter uma oscilação do valor dele. Mas qual seria o cenário ideal do Bitcoin dentro de 10 anos? E como que as CBDCs e o DeFi podem interferir nesse cenário? Porque, por exemplo, no caso da CBDC, eu vejo uma forma de você criar mecanismos de monitoramento centralizados, que é justamente tudo o que Bitcoin e as outras criptos conseguem evitar em alguma medida, a depender do próprio criptoativo, se ele tem uma camada de privacidade, se ele não tem, e assim por diante. Perfeito. E o DeFi, no sentido de que realmente você passa a ter outras opções financeiras dentro do universo de criptoativos que seriam próprias de instituições, como a possibilidade de você prender uma cripto para empréstimo e assim por diante, né? Então, eu queria ver, assim, dentro do cenário da evolução do Bitcoin, do preço do Bitcoin, eu falo do Bitcoin porque eu sou fã do Bitcoin mesmo, eu sei que tem um monte de gente aqui que gosta do Ethereum, mas é isso. Mas eu queria te ouvir falar sobre isso. Primeiro, acho que o DeFi com relação a Bitcoin, impacto de preço, é difícil dizer o que um pode afetar o outro, mas eu vejo como tecnologias complementares, eu não vejo como concorrentes. É claro, se você olha como investimento, sua carteira é limitada, tem que definir 10% aqui, 15% lá e não tem como tirar do outro. Ok, nesse cenário podem concorrer.
Mas aí vamos falar de CBDC e depois eu digo o cenário futuro do Bitcoin, o que eu imagino. Então, as moedas digitais emitidas por Banco Central, primeiro eu acho que do ponto de vista de viabilidade política, pode ser mais difícil do que as pessoas imaginam. Porque hoje o nosso sistema financeiro, ele é estruturado com o Banco Central no centro, obviamente, o sistema bancário em volta, todos os bancos se plugam no Banco Central, a base monetária, quem emite é o Banco Central, mas os bancos comerciais também são criadores de moeda, a moeda bancária, que não é moeda de curso legal, mas funciona quase como se fosse. Até legalmente é uma baita diferença, na prática quase não existe diferença. Os bancos criam moeda ao conceder empréstimos. É assim que funciona o negócio bancário. Toda a expansão do crédito por um banco, quando o banco vai lá e vai conceder uma hipoteca, o que ele faz é um simples registro contábil. A Renata vai pegar uma hipoteca lá de 1 milhão no banco, vai na Caixa, a Caixa vai fazer o seguinte registro no seu balanço. 1 milhão depósitos à vista para a Renata, 1 milhão no ativo, hipoteca a Renata a receber. A Renata vai transferir 1 milhão para a incorporadora ou outro vendedor, enfim. Mas esse é o registro contábil. Nesse momento, o banco comercial criou moeda escritural, moeda bancária. Por que eu digo, então, que tem uma relação difícil política com o sistema bancário e os bancos centrais? Porque hoje a gente utiliza, em larga medida, essa moeda bancária. No momento em que o Banco Central pode digitalizar o nosso papel moeda, que hoje é a forma do cidadão ter acesso ao passivo do Banco Central, o papel moeda, no momento que ele digitaliza isso, eu não preciso mais ter uma conta bancária, eu posso ter uma carteira digital direto no Bacen. Para que eu vou correr risco de qualquer instituição financeira se eu posso correr o risco zero, entre aspas, do Banco Central do país? Então, eu não preciso mais do banco. Então, essa relação política de como o Banco Central vai se relacionar com o sistema bancário, para mim ainda não foi resolvida e esse, para mim, é o maior entrave nesse momento das moedas digitais por bancos centrais, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Aí vem o ponto de questão de tecnológica até, né? Os bancos centrais, como via de regra é o serviço público, ele é menos eficiente do que o da iniciativa privada, pela questão de concorrência, de monopólio, os incentivos são outros. Eu não consigo imaginar um banco central sendo a instituição que vai fazer o relacionamento com milhões de clientes. Hoje o correntista fala com o banco. O correntista vai falar com o Banco Central. Eu não consigo imaginar o Banco Central fazendo esse papel de relacionamento com o CPF final. Então, eu faço a analogia dos Correios. Aí a gente vai ser o Banco Central vai virar os Correios das moedas digitais. É assim que eu imagino. Então, tem também essa questão tecnológica. E aí, para mim, depois são mais preocupações minhas como cidadão que acredita em privacidade e liberdade individual, que é o controle absoluto da base monetária, né? Como eu mostrei agora o papel moeda, hoje, por mais irônico que isso pareça, o papel moeda é o último vestígio de liberdade no sistema financeiro. O cidadão em posse dessa nota pode fazer o que quiser. Se ele comprar algo, se fizer alguma atividade ilícita, tudo bem, é claro que isso é ilícito. Mas viu que ele pode comprar o que ele quiser, não precisa pedir a bênção de ninguém, não precisa autorização de nenhuma instituição. E não tem ninguém monitorando o que ele está fazendo. Se ele está comprando uma revista na banca, enfim, qualquer coisa. Então, isso é o livre-arbítrio monetário, você poder gastar o dinheiro como você quiser. No momento que você passa uma carteira digital do Banco Central, que é o governo, ele passa a deter esse controle absoluto sobre o seu dinheiro. E quando eu digo absoluto, é não apenas se você pode ou não usar dinheiro, se você pode ter o seu saldo bloqueado. Imagina o Jus Bacen agora em tudo, no nosso bolso. Pode acontecer por erro, ter o seu saldo travado, ou você pode ser excluído do sistema por qualquer motivo que seja. Pode ser um motivo legítimo, um criminoso, um contraventor, pode ser um erro, pode ser até um motivo altamente questionável. Alguém que, desculpa, eu vou falar aqui, alguém que questionou a atitude de um ministro do STF.
e o sujeito pode ser excluído do sistema. Essa, para mim, é uma preocupação que eu tenho. A outra tem a ver com política monetária, que é o que a gente está vendo agora nos países lá fora, aqui no Brasil ainda não, que são essas taxas de juro em zero ou taxa de juro negativa. Do lado dos economistas, o maior, digamos, motivador para abolir o dinheiro em espécie e ter uma moeda digital para o Banco Central é justamente a capacidade de impor taxa de juros negativa em qualquer cidadão. Porque no momento que o nosso saldo está numa carteira, o Banco Central faz o que quiser. Ah, não, agora a política monetária é 2% de taxa de juros negativa, então 2% ao ano do seu saldo na carteira vai ser comido por taxa de juros. Por quê? Porque o economista acha que isso é a condução correta da economia. Você vira refém completo da autoridade monetária. Então, acho que é um nível potencial de autoritarismo preocupante. Então, isso para mim é CBDC. Caso elas venham a acontecer, eu vejo essas preocupações como cidadão. Aí, como é que o Bitcoin se desenvolve nesse cenário todo? Como é que ele pode ser impactado? Tudo isso que eu acabei de falar é o inverso no caso do Bitcoin. E para mim aí está uma das suas maiores forças, que hoje talvez não é tão valorada pelas pessoas, tão apreciada, porque é um pouco daquela história a liberdade a gente só valoriza de fato quando a gente perde. Isso vale para a liberdade de expressão, vale para a liberdade de ir e vir, vale para a liberdade financeira, a gente só valoriza quando a gente perde. E num cenário desse que eu acabei de descrever, e que não é impossível de cada vez mais arbitrariedades e opressão por conta dos bancos centrais, nesse cenário que eu não consigo ver um retrocesso, pelo contrário, acho que eles vão avançar em nível mundial, tá? Acho que eles vão avançar mais nessas políticas monetárias que para o cidadão não são benéficas. Eu acho que nesse cenário o Bitcoin, pouco a pouco, vai despontando como uma das únicas alternativas, porque o dinheiro em espécie a gente não consegue transacionar a valores muito altos. É claro, carregar uma mala de dinheiro, só quem tem conexão política e consegue botar num apartamento 50 milhões de reais. Caso contrário, você não... Até sacar, claro. Até sacar. Até por segurança, né? Até por segurança no Brasil, né? Entendeu? Até sacar. Como é que você consegue sacar dinheiro? Seu dinheiro? Você não pode sacar seu dinheiro. Você não pode. Então, nesse cenário de mais arbitrariedades e opressão financeira no planeta inteiro, o Bitcoin, pouco a pouco, vai sendo percebido como uma alternativa não apenas valiosa, mas necessária. E eu extrapolo isso até em nível geopolítico mundial. Hoje, talvez é um assunto que está mais à margem, mas o sistema financeiro mundial, da forma que ele está organizado, ele é muito influenciado pelos Estados Unidos, pelo poder do padrão dólar, que não apenas impõe a sua moeda no restante do planeta, como também consegue usar a moeda como arma contra os outros países. Seja questões legítimas contra a China, que é governada pelo Partido Comunista, seja por outras mais questionáveis, o fato é que isso ocorre. E por que ele consegue fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, porque o sistema de mensageria internacional é o SWIFT, que em teoria ele é neutro, até baseado na Suíça, mas os Estados Unidos têm uma enorme influência nele. Por que eles têm? Porque o mundo vive no padrão dólar. E hoje a forma que as transações internacionais ocorrem, todas as transações de dólares, elas passam por um banco correspondente sediado nos Estados Unidos. Então, no fim das contas, é quase como os Estados Unidos têm jurisdição sobre toda a transferência internacional em dólares. Assim, quase... Quem pensa, tipo, isso é um risco enorme. Prefiro os Estados Unidos do que a China. Concordo. Mas, mesmo assim, é um risco enorme. Então, se a gente começa a imaginar, até extrapolando isso mais para o futuro, mesmo em nível geopolítico e entre países, os próprios países vão começar a se dar conta de que, olha, talvez a gente precise de uma alternativa ao dólar. Daqui a pouco pode vir um maníaco e assumir a presidência americana. Uns vão achar que o maníaco já está lá, que é o Trump. Outros vão achar que pode ser outro. Mas, enfim, ficar vivendo sob esse risco, daqui a pouco os países vão querer realmente ter uma alternativa e que hoje não tem. E, para mim, a única alternativa potencial
continua sendo o Bitcoin. E aí, Fernando, olha, eu por mim eu te deixava falando até amanhã. Tá? Mas assim, a gente está no grupo de investimento, né? Então assim, é importante. Eu só quero salientar para todo mundo que está nos ouvindo, porque as perguntas que mais se faz, como é que a gente avalia o valor do Bitcoin? E a gente não consegue avaliar o valor do Bitcoin. O Bitcoin tem uma história de valor. Ele começou a funcionar em 2009. São 11 anos de apuração do valor do Bitcoin. Não tem, né? A gente não consegue comparar, por exemplo, com o valor do ouro ao longo da história ou de outro ativo que funcione como reserva ou como segurança. Então, assim, é um prazo muito curto, né? A gente não tem esses parâmetros, e até Sim. porque o preço do ouro o ouro tem o lastro que é ele mesmo, né? O Bitcoin é algo muito, desculpe o trocadilho, mas é muito etéreo, né? Está lá no blockchain, mas enfim, quem que tem acesso a isso? Na verdade, temos acesso a isso, mas o ouro a gente vê, a gente pega, né? E o Bitcoin a gente não vê. Essa, eu diria que é uma falsa segurança. Uhum. Eu te digo pelo seguinte, o Bitcoin é muito mais fácil de verificar a sua autenticidade do que de verificar uma nota de R$100 ou até mesmo do ouro. Porque o Bitcoin está lá, o blockchain, qualquer um pode acessar, você verifica as transações, se está lá associado à carteira, está lá ou não está. Não tem um meio termo, será que está lá mesmo ou será que não está? Se está lá registrado, está lá. E quem controla aquele endereço é o fiel titular daquele Bitcoin e é o único capaz de movimentar aquele Bitcoin para outra carteira. Então, em termos de verificação, em inglês é o verifiability, a capacidade de verificar, o Bitcoin é o que há de mais seguro nesse sentido. Sobre a avaliação do Bitcoin, aí eu digo eu nem trago consolo, é o pior. Eu digo que esse problema de não conseguir avaliar o Bitcoin, ele também se aplica ao ouro, que a gente tem uma experiência de milênios. O ouro é joia, é moeda, é adorno, etc., há milênios, e até hoje não existe nenhum modelo que os investidores têm como consenso esta é a melhor forma de avaliar o preço do ouro. Esse é o valuation do ouro, que a gente chama de investimentos, né? A avaliação. Não tem como fazer, porque o ouro não tem fluxo de caixa, não tem nenhum rendimento, é uma mercadoria, e a única forma que a gente consegue entendê-lo e precificá-lo é oferta e demanda. Se a oferta vai subir, o preço tende a cair, tudo mais constante. Se a demanda sobe, a oferta permanece igual, o preço tende a subir. É apenas esse tipo de inferência que a gente pode fazer. E com o Bitcoin é a mesma coisa. Isso vale para qualquer produto. Qual é o valuation de um iPhone? Não existe. Existe oferta e demanda. Quantas pessoas demandam e quanto a Apple está disposta a produzir. Com ouro e com Bitcoin funciona igual. Então o que a gente pode fazer é analisar essa equação. Como é que é a oferta e como é que é a demanda. Como é que a oferta vai se comportar, como é que a demanda pode se comportar. E nessa equação, a oferta de Bitcoin está dada. Aconteça o que acontecer, sempre vai se manter os 21 milhões de Bitcoins. O caso do ouro, historicamente, pelas reservas de ouro conhecida, a oferta sobe ao redor de 2% ao ano. Mas, se o Elon Musk descobrir um asteroide com ouro ou outra reserva, até mesmo a oferta de ouro pode aumentar mais do que se havia previsto. Então, a oferta do Bitcoin, essa é 100% sabida. De ouro, é relativamente sabida. De moeda fiduciária, eu sei, vai aumentar pra caramba. Exatamente, já está aumentando. E aí a equação... Nunca cresceu tanto, aliás. Nunca cresceu tanto. E aí a demanda pelo ouro, a demanda pelo Bitcoin, aí depende do julgamento de cada um, de como as pessoas vão demandar mais essas mercadorias no futuro. E aí, se pensar até sobre exatamente essa escassez do Bitcoin, né? E a gente comparando com o Ethereum, que o Bitcoin, a gente sabe, tem um limite de 21 milhões, muitos Bitcoins foram perdidos, nem se sabe como é que vão recuperar esses Bitcoins. Mas sabemos que ainda que estejam todos em circulação, quando estiverem todos em circulação, serão 21 milhões. E o Ethereum não, mas o Ethereum tem tido uma alta de preço significativa agora, recentemente também. A que se deve isso? Como você avalia isso? Como vocês avaliam isso? Quer começar, Renata? Mera oferta e demanda também? Eu tenho uma bronca. Então, eu vou fazer um disclaimer. Já começando que
eu tenho uma implicância com o Ethereum. Eu gosto do Ethereum para finalidade tecnológica, para ele impulsionar e fazer funcionar os smart contracts, porque para funcionar esses programinhas chamados de contratos inteligentes na blockchain, você precisa usar um pouquinho de gas, que é um pouquinho de Ethereum, tá? Só que eu tenho uma bronca no Ethereum, que é o seguinte: o Ethereum, embora ele seja também um criptoativo, cada vez que o Vitalik abre a boca, a coisa fica completamente incerta. Então, assim, o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto desapareceu. A melhor coisa que aconteceu para o Bitcoin nos primeiros anos dele foi o desaparecimento do Satoshi Nakamoto, porque deixa de ser um ponto de centralização. O Vitalik, que foi o que desenvolveu o Solidity, que é a linguagem inicial do Ethereum, vira e mexe, ele está falando alguma coisa, tanto que até agora ele não conseguiu fazer o upgrade para o Constantinopla. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas assim, teóricas com Ethereum, fundamentais com relação ao Ethereum, tá? Então, feito o disclaimer, eu acho que no final das contas, a busca por criptoativos, ela acaba acontecendo de maneiras muito particulares. E eu acho que o Ethereum acaba sendo uma via de acesso a uma moeda, a um criptoativo muito mais barato, que, embora não seja escasso, acaba sendo mais acessível dentro de um pool de exchanges, e as pessoas acabam preferindo, de uma certa forma, ter uma fração de bitcoins, e o Bitcoin acaba alcançando um valor muito mais alto. E tem gente que não sabe que dá para comprar uma fração de Bitcoin. Eu acredito que o DeFi, quando ele começou a chamar mais atenção das pessoas, as pessoas começaram também a ter sua atenção mais voltada para o Ethereum e ao valor que isso pode trazer, porque para executar aqueles contratos de finança descentralizada, do DeFi, você precisa de Ethereum também. Você também precisa desse gas, você precisa usar isso. Então, dá uma usabilidade para o Ethereum que muitas vezes não se vê no Bitcoin, pelo menos não como meio de pagamento direto, embora hoje em dia a gente já tenha meios de usar Bitcoin automaticamente por meio de intermediários para fazer pagamentos. Então, assim, eu acho que o crescimento do valor do Ethereum é esse, mas eu não sei nada de análise técnica e eu tenho uma bronca com o Vitalik. Então... assim, a gente... É um gênio. Sem dúvida. Gênio. Entendeu? É um gênio. Eu queria eu ter feito aos 19 anos o que ele fez. Isso não é uma dor de cotovelo, mas assim, eu queria que ele ficasse quieto. Era só isso. A gente está no mercado ainda muito novo, ainda está tendo muita experimentação. O Ethereum aí foi de 2014, se eu não estou enganado. Então, tem muita coisa para acontecer e, assim, em termos de preço, tem muita aposta ainda, né? Acho que se olhar as 10 primeiras desse ano não são iguais às 10 primeiras do ano passado, que não são iguais às 10 do ano anterior e assim por diante. Então, é um mercado que vai mudando. Sim, a primeira continua sendo o Bitcoin e, para mim, permanecerá dessa forma. Uma das principais forças do Bitcoin é o ponto que a Renata já falou. Não temos nem o ponto único de influência, que é o Satoshi Nakamoto. Ele desapareceu do mapa. Mas em termos de propósito do sistema, o que ele quer ser, o Bitcoin sempre foi muito bem definido. Ele foi ali circunscrito dentro daquele propósito. Esse é um dinheiro eletrônico, P2P, e pronto. E o Ethereum, para mim, sempre sofreu uma crise de identidade. Volta e meia, ele descobre que ele quer ser outra coisa. Já quis ser uma rede de aplicações descentralizadas imparáveis, aí aconteceu o DAO, e aí mudou. Já quis ser o petróleo digital para rodar as outras aplicações, já quis ser até dinheiro, isso se especulou ano passado, o Ethereum vai ser também dinheiro, como é o Bitcoin. Então eu vejo um pouco dessa crise de identidade do Ethereum, e também outra coisa que a Renata falou, que é essa dificuldade até de evolução da rede, essa transição do modelo de segurança. O Bitcoin está muito bem consolidado, é o prova de trabalho, o proof of work, e pronto. O Ethereum, ele fica assim, hesitante, a gente vai mudar, vamos mudar, semana que vem, no ano que vem, mas a gente vai mudar. E ainda não mudou. Então eu também tenho essa implicância com o Ethereum, que a Renata tem.
Mas, assim, como eu falo, pô, se for para colocar o dinheiro e esquecer daqui 10 anos, para mim é o Bitcoin. Joia, e a gente tem uns 10 minutinhos finais aqui, e a gente até agora não falou de ciclos econômicos, Fernando, que é outra coisa que você tem estudado bastante aí. Pô, então agora vamos falar mais 2 horas. Oba! Oba! Por favor! Pô, se depender da gente, a gente fala. O tempo quem restringe é você que tem sua agenda mais complicada aí. Mas assim, falando sobre ciclos econômicos, como é que você vê a nossa atual situação depois de uma pandemia? E aí, até se puder, já incluir a questão do preço do Bitcoin depois de halving, agora a gente está retomando. São ciclos completamente diferentes, e pelo menos eu acho que são diferentes, não sei se você concorda com isso. Hoje, assim, sim, não sei se tem alguma coisa mais na pergunta, senão eu já começo a responder. Pode pensar. Assim, com relação ao impacto dos ciclos e o mercado no preço do Bitcoin, ele ainda é muito pequeno. Então, acho que esses impactos, claro que são relevantes, especialmente como o impacto que a gente teve em março, que foi aquela crise de liquidez e uma busca por liquidez em todo o planeta, como nunca se viu. E aí isso significa que naqueles dias de março, as últimas 2 semanas, o mundo inteiro estava vendendo tudo que fosse possível para fazer caixa e ficar líquido. Especialmente em dólares. E aí caiu tudo, caiu ouro, caiu Bitcoin, caiu ação, caiu bond, caiu tudo. Agora, a partir do momento que o Bitcoin começa a ganhar mais tração, mais relevância, mais volume, eu vejo que o Bitcoin pode até começar a ter um comportamento similar a que tem o ouro. Em que sentido? O ouro é um ativo que não rende nada, Bitcoin é igual. O ouro é um ativo que, para valer a pena encarteirá-lo, é importante saber qual é o custo do carrego, ou seja, o custo de oportunidade. Quanto que eu estou renunciando em outros ativos seguros em termos de rendimento para poder ficar com ouro? Ou seja, qual é a taxa de juro real em ativos de longo prazo, ativos seguros? Que, resumidamente, a referência acaba sendo o título Tesouro Americano de 10 anos, a taxa de juro real. Se a gente olhar o preço do ouro, especialmente nos últimos 15 anos, essa relação ficou muito clara. À medida que cai a taxa de juro real, nominal menos inflação, o preço do ouro sobe. Assim, um é o espelho do outro. É impressionante. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso. E a minha expectativa é que o Bitcoin comece a se comportar assim. Assim, investidores tradicionais, investidores mais estabelecidos, quando realmente olharem para o Bitcoin colocando mais capital, ele tende a ter esse comportamento. Como é que é o custo de oportunidade? Como é que estão as taxas de juros? Vale a pena colocar no Bitcoin, no ouro, ou vou botar em ativos que me rendem alguma coisa? Então, acho que essa análise vai começar, pouco a pouco, a ser também trazida para o racional de investimento no Bitcoin. Mas hoje, como ele ainda é pequeno, até em termos de o próprio market cap que a gente olha bastante, né? O valor de mercado total, quantidade de Bitcoins vezes o preço dele. Eu até estava olhando aqui no market cap, está agora 208 bilhões de dólares. Apenas a Apple vale 2 trilhões de dólares. Outras empresas menores já valem muito mais que isso. O ouro, se olhar o market cap do ouro, agora deve estar cerca dos 10 trilhões de dólares ou mais. Até faz algum tempo que eu não faço essa conta. Acho que até mais do que isso. Então, é um mercado que pode crescer muito ainda. Por isso que eu acho que essa análise de custo de carrego, custo de oportunidade, ainda não se aplica tanto ao Bitcoin, mas tende a se aplicar, porque ele é muito similar ao ouro em termos de características de preço, de fundamento econômico. Agora, sobre em que ponto que a nossa economia está, né, em que momento que a gente está agora no Brasil, e até no mundo, né? Porque a gente viveu com a pandemia, não é um ciclo econômico normal, porque a gente teve esse impacto da pandemia que acabou suscitando 2 fenômenos. O primeiro, o próprio comportamento das pessoas com muito mais cuidado, viajando menos, indo menos a restaurante, saindo menos na rua, se aglomerando menos. Então, um medo maior das pessoas, e isso acabou impactando muito a atividade econômica, gasto, investimento e tudo mais, e até mesmo produção. Mas, por outra parte, também teve o fenômeno dos governos e municípios no Brasil, lá fora,
restringindo por decreto ainda mais a atividade econômica, que também traz um componente de incerteza que quando o governante vai liberar, aí perpassa a questão médica e científica, porque fica um pouco na canetada do governante. Então, é uma incerteza a mais. Então, nesse ciclo que a gente teve, foi tão forte esses efeitos que praticamente todos os países mostraram queda recorde de PIB no segundo trimestre, foi queda recorde em quase tudo. E agora, no terceiro trimestre, a gente está tendo, em vários indicadores, altas recordes, porque como a base foi muito funda, né, o vale foi tão profundo, qualquer melhoria, percentualmente, já mostra uma melhora muito grande. Mas ainda assim, o momento que a gente está agora é um momento até um pouco estranho, que eu digo que a economia tem um nível de dispersão muito grande, ou de disparidade de situação econômica. Alguns setores estão numa depressão, dizimados, eventos, hotelaria, não dizimado, mas muito deprimido, linhas aéreas, 20% do que era. Então, alguns setores estão sofrendo muito. Outros sofreram, outros estão até melhores e outros estão, assim, bombando. Hoje eu vi o indicador de confiança da indústria, já está quase no nível que estava antes da pandemia. Então, a gente tem essa disparidade também entre os setores. É uma recuperação muito desigual. No todo, a economia não voltou ao patamar que estava em fevereiro, e acho que vai demorar ainda algum tempo. Até porque esse reajuste todo dos recursos, né, para usar um termo bem de economista, né, dos fatores de produção, capital humano, mão de obra, bens de capital, até o capital financeiro, isso leva tempo. O cara que tinha um restaurante, agora ele virou 50% ou 80% takeaway, ou 100%, ou fechou e vai ser outra coisa. Todos esses processos microeconômicos de reajuste, de reorganização da economia, isso leva algum tempo para acontecer. Então, vai ser uma recuperação a partir de agora, na minha visão, um pouco mais demorada, mas alguns setores podem até registrar uma valorização e um crescimento, uma atividade até mais pujante do que a gente esperaria, dado que no agregado a situação econômica não é complicada. Construção civil, para mim, é um exemplo. Eu tenho visto muitos dados de que a construção civil está bombando no Brasil e até nos Estados Unidos. Por que isso? Porque tem crédito barato, porque tem, assim, a captação da poupança foi recorde no mês passado, até por conta dos repasses emergenciais. Por consequência, o crédito imobiliário deve crescer, porque 65% da poupança tem que ser direcionado a crédito imobiliário, isso por lei. Então a gente pode ver até alguns setores sendo, na minha humilde opinião, artificialmente turbinados por crédito, por liquidez bancária. Acho que a gente pode até ver um mini boom imobiliário nos próximos meses, no próximo ano, no Brasil e lá fora. Mas não acho que vai ser uma retomada assim, sustentável de uma grande expansão da economia. Joia. Chegamos no nosso horário, 8 horas. Uma das pessoas, a Renata falou do canal do Telegram do Fernando, mas achei um canal fechado, né, Fernando? Não tem alguém me não, perguntou aqui tem no um canal chat, aberto. Tem um canal aberto. Telegram? Depois até pesquisei eu te aqui, passo. não achei. Tá bom. Deixa eu fazer agora, já para não me esquecer. Deixa eu fazer nesse exato instante aqui. Tá, joia. Depois eu passo, então, pessoal. Que o Fábio perguntou aqui qual que era o canal do Telegram. No final, nós temos várias perguntas aqui e que, como sempre, a gente não consegue responder todas, né? Mas, enfim, o Fernando, para quem quiser, né, acompanhá-lo... Obrigado, Fernando. Recebi já o alerta aqui. Para quem quiser acompanhá-lo, tem o canal no YouTube, tem também no Instagram, o Fernando está lá. Fernando Ulrich. É assim mesmo que pronuncia, Fernando? Ulrich. Ulrich. Então, desculpa. Aí, boa. E a Renata tem lá, o Renato está estudando agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando em vigor. Tem o canal, quer falar do seu canal? Hã? Não, mas assim, não vamos lá. Eu tenho o meu Instagram, @RenataB. Eu falo de tudo lá. Memes, blockchain, cripto, proteção de dados, música, Sage travando. Tá tudo lá. E o @encarregato, que é um perfil com um jeitão mais voltado para educação, sobre proteção de dados, comportamento em rede,
estou começando a colocar alguma coisa sobre blockchain lá e eu sempre abro caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, só perguntar, estou sempre à disposição. Eu, normalmente, todo dia, mas às vezes falha, mando uma DM, estou no LinkedIn, estou no WhatsApp, estou no Telegram, enfim, vocês me encontram. Qualquer coisa, estou no grupo de investidores, fácil de me achar. Joia, obrigado. Então, Renata, Fernando, obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, aos colegas todos que estiveram aqui. Infelizmente, né, as perguntas hoje nós não tivemos tempo de repassar para o Fernando, para a Renata, e vamos ficar devendo para vocês mais uma vez. E para a semana que vem teremos então nossa última live aí da nossa programação, né? Uma programação que está acabando, vocês sabem, infelizmente. Mas foi um ciclo de lives aí bem bacana, com pessoas extraordinárias, e continuamos com essas pessoas extraordinárias até agora, hoje e semana que vem também. Então, convido a todos para na próxima semana a gente ter mais uma live. Fernando, mais uma vez, obrigado. Renata, idem. E, pessoal, boa noite a todos. Não sei se vocês querem se despedir, falar mais alguma coisinha. Eu só quero agradecer, eu estou bem feliz de só ficar escutando. Para mim é sempre uma aula, viu, Fernando? É sempre uma aula. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou encantada com a live de hoje. Tá bom, 2020 já pode acabar, entendeu? Para mim, da minha parte, só agradecer o convite. Espero que tenha podido contribuir e trazer mais conhecimentos aí e esclarecimentos sobre esse mercado de ciclos e também, obviamente, de blockchain e criptos. Obrigadão. Boa noite a todos, então. Grande abraço. E até a próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.